Obrigada, Janeiro. Agora vamos ver o que o Ministro da Saúde tem a dizer. E agora, vamos colocar a máscara, gente. Mel tem que colocar também? Ou sacola? Letícia, pode falar, Letícia. Na verdade, eu gostaria de mandar um recado para as emissoras. Porque assim, eu acho que a gente tem que aprender com nossos alunos a fazer um jornalismo mais divertido, mais descontraído, como eles fizeram, que é bem mais legal de assistir. É importante ressaltar a importância dos temas. São temas relevantes, temas atuais que foram colocados, né, em pauta. Temos temas que nós estamos vivenciando nesse momento tão delicado. Cabe também ressaltar o planejamento, a organização de cada grupo. Eric Bers. É isso mesmo, estamos aqui com um especialista na área que ele estuda essa parte e com ele a gente vai entender melhor essa parte. Então, doutor, o que seria a deepfake? Bom, a deepfake ela é uma forma de manipulação de imagem, ou seja, uma pessoa pega e transforma, coloca a imagem de uma pessoa geralmente famosa e coloca no corpo de outra pessoa. O cuidado da saúde mental em tempos de crise, o impacto da Covid-19 na cultura regional e o projeto que prevê a pandemia. Veja tudo isso hoje no Segunda News. No dia 31 de dezembro de 2019, houve o primeiro caso de coronavírus. Por mais que para muitos a pandemia tenha sido uma surpresa, havia um projeto que já estava esperando por ela. Segundo a pesquisadora da Fiocruz Amazônia, Alexandra Nava, a pandemia já estava sendo esperada. Isso por causa de um projeto em que ela faz parte, o projeto Predict. Não foi uma novidade para a gente, nenhum espanto quando a pandemia começou, né? Era esperado. Esse projeto Predict, por exemplo, ele começou lá pelos meados de 2005, 2006. Lembra? Na fita cassete tinha o REC, assim, ó, que você apertava junto com o play para gravar. Assim. Você sabe que eu ainda tenho um desse? A primeira coisa é vocês falarem um pouco como é que surgiu a ideia do grupo de trabalho interdisciplinar de vocês. A ideia inicial, assim como o grupo tem pouco tempo, ainda é possível recordar, fazer essa história oral, surgiu quando o Oswaldo teve a ideia de reunir professores de diversas disciplinas que pudessem discutir temas gerais, que o fio condutor fosse a questão do ensino e da educação, mas sem uma amarradura muito específica, objetivando sempre, do princípio ao fim, os estudantes. Essa era a proposta. Mas uma proposta que objetivasse os estudantes e, acima de tudo, fosse um processo de autoformação do corpo docente. Cada um tem uma visão sobre esse início, sobre essa, né? Porque a gente estava de um ponto de vista, muitas pessoas que estavam com algumas coisas latentes, e eu era uma dessas pessoas que gosto de produzir, comecei a fazer coisas que, no meu ponto de vista, e de alguns alunos, foram coisas bacanas, assim, tipo, um podcast, grava vídeo de um jeito, dialoga com professores de outros campos, mas com baixíssima adesão dos alunos. Esforço muito grande para produzir, para muito pouco retorno. Por outro lado, uma iniciativa um pouco mais orgânica, leve, em que os professores, né, começavam a se encontrar e os alunos, e convidava alunos, e alguns começaram a participar, parecendo mais bacana naquele momento. Talvez fosse essa necessária chave de transição entre um modelo e outro, entre uma coisa e outra. Nesse meio tempo, a gente foi conversando, se organizando e pensando, falei, peraí, vamos fazer um pouco mais do que isso. Além da gente se encontrar de manhã para fazer, o Ricardo produziu um documentário, tem um amigo meu que está na Suíça, que está não sei o que, vamos bater papo com o cara, então a gente que chamou Diálogos para Além do Cone Sul. Outras ideias que vieram, então eu acho que foi uma coisa, e sem contar a atividade em si, para entregar para os alunos, porque esse era o grande incômodo inicial.
porque no começo, realmente, quando muda, né, para esse distanciamento, foi um pouquinho ruim, porque nós estávamos praticamente trabalhando sozinhos, como ali, né, ficou bem claro. Então, eu trazendo pessoas, às vezes, para conversar com as minhas turmas, porém, a qualidade não era a mesma. E quando o Oswaldo chega com essa ideia ousada, eu falei, olha, é interessante, uma ousadia que vale a pena. O bom também é que nós começamos com estudos. Então, os primeiros estudos, tentar entender um pouco o que vem a ser esse envolvimento de vários professores para que trabalhe algo diferenciado e que a resposta seja assim, positiva para o conhecimento dos estudantes. Porque a partir do momento que nós estamos nessa contextualização de que o saber, quem constrói, lógico que nós estamos, nós levamos as ideias, mas a partir do momento que o estudante constrói o seu saber, a qualidade é totalmente diferente. E o importante que percebe que os discentes, eles estão com uma organização em todos os trabalhos, a atividade interdisciplinar leva a isso, a organização dos roteiros. Eu preciso organizar dessa forma. Eu acredito que eles vão verificando também o exemplo nosso. Então, como nós temos um roteiro para que eles sigam, nós estamos sendo assim um espelho para que eles percebam que essa forma de trabalhar é diferente. E aí me deu um insight que o que esse telejornal faz com a gente é melhorar a nossa capacidade de solucionar problemas. Porque a memorização, que é o que você usa para tirar nota boa nas provas e exames e tal, é até que fácil se for parar para analisar, porque você senta, lê, decora. Só que quando você tem que usar isso para solucionar o problema, que é como você vai criar um telejornal, você trabalha muito mais a sua cabeça. E eu acho que isso é o mais importante. Nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar dessa forma. Geralmente era trabalhar com outros professores da mesma área ou de área diretamente correlata. Essa diversidade de áreas é de uma riqueza imensa. São visões bastante diferentes sobre a mesma coisa. Mas o retorno, todo mundo aí presenciou o resultado das atividades interdisciplinares, o quanto os alunos ficaram satisfeitos em desenvolver esse trabalho. E parabenizar também vocês, os professores, né? Porque sem vocês não teria nem a organização do festival e nem a produção dos telejornais, né? Então, parabéns aí pelo festival, foi muito divertido. Eu espero que tenha um bem rápido, de preferência já para o próximo mês. Enfim, a gente começa uma coisa, mas a gente não consegue dimensionar que tamanho realmente ela vai se tornar, né? Dá para ver o desenho de uma árvore, não dá? Eu tinha feito uma coisa assim, e aqui embaixo, no substrato, tem o IAD, Intercâmbio de Autoformação Docente. Vi, assim, mais nitidamente, que estava cada um trabalhando para um lado. Apesar da gente integrar uma instituição, não tinha ali um trabalho integrado e um desperdício. Professores tão bem formados, assim, uma estrutura tão boa como nós temos no Instituto Federal, sem uma articulação entre as pessoas. E aí eu falei para o Ricardo, né? Seria legal se a gente tivesse um grupo. Seria possível fazer uma portaria para a gente montar um grupo de estudo e para as pessoas se sentirem motivadas a participar, conta o número de horas de trabalho? Ele falou, não, tudo bem. E aí ficou lá essa ideia. Eu lembro claramente que o Flávio falou as intenções dele com os estudantes. Ele falou assim, não, eu estou com umas ideias aqui de estar em contato com eles. Nós estamos isolados, vamos pensar umas atividades, usando os móveis de casa. Eu falei, eu acho que é isso aí. E muito frustrado com o que estava acontecendo, né? Eu queria isso, mas não estava rolando bem. Tava super ruim, assim, então eu também lembro bem disso. Eu falei, Flávio, você teve uma ideia lá, eu tenho uma também, vamos fazer. Ele topou. Montar um grupo para diminuir o número de atividades para os estudantes. Ele falou assim, Oswaldo, a gente tem que mandar o convite geral. Mesmo que sejam poucas pessoas, a gente manda o convite geral e vamos ver quem fica. A gente mandou o convite geral, vieram professores, vieram alguns servidores que não são professores, a Cláudia, a Letícia, apareceram no primeiro momento. E aí fizemos lá um grupo de estudo, e para fazer um trabalho bem feito, a gente tinha que unir isso a um estudo. E começou desse jeito, a gente estava em contato.
tivemos aí uma ideia, mas o intuito não é sobrecarregar. Aí eu lembro que a Angélica falou comigo, falou, não, Oswaldo, eu acho que vale a pena insistir, mesmo que sejam poucas pessoas, vale a pena insistir. Esse processo dialético, você propõe uma coisa, o outro propõe outra, você avalia, redireciona, você faz uma vez, faz duas, faz três, o negócio vai melhorando. E aí, quando a gente divulgou para todo mundo, inclusive para os próprios estudantes, ficou nítido que a atividade foi muito legal, que eles compraram a ideia. Acredito eu que, assim, ainda estamos tateando a interdisciplinaridade. Eu acho que nós estamos trabalhando com temas transversais, por enquanto. Nicole. Uma aluna fundamental nesse processo. Esse livro, ela não lembrava do trecho onde fala dessa parte ali da pandemia e que ela pensou até que era uma fake news, que ela queria desmentir isso e ela procurou ler e viu que não era. Aí eu fiz uma pesquisa. 2021 promete ser um ano diferente. Como vão ser as coisas daqui pra frente? Uma coisa é certa, as coisas vão mudar. Os métodos de ensino ainda serão os mesmos? A informática está sempre evoluindo e, como consequência, o nosso curso também. Mas nunca dessa maneira, nunca nessa pandemia. Será que as aulas online vão ser mantidas como forma de aplicar matérias extracurriculares ou como forma de reforço? É claro que sempre utilizamos o AVA, mas será que agora vamos começar a vê-lo de uma maneira diferente? Reconhecer que o nosso instituto tem abertura para isso. Essa demanda dos estudantes, que nós estamos apresentando muitas atividades, a gente tem que propor atividades interdisciplinares. Eu falei isso, isso não tem que partir da gestão, isso tem que partir da iniciativa espontânea dos professores. Deveria ser orgânico. A gente sabe que tem também os grupos interdisciplinares. Encorajou outros grupos a se formarem. Os desafios são imensos que nós temos que enfrentar. Esse contato externo, né, que vocês tiveram que fazer, de contactaram profissionais, outros servidores da unidade, egressos. Eu vi aí o clipe do Nicolas Santana, é um prazer imenso a gente ver um ex-aluno, né, participando de uma atividade com alunos agora do primeiro, segundo, terceiro ano, e sem contar no talento que cada um de nós temos e que às vezes ele fica ali, né, um pouco tímido, e em momentos propícios como esse, ele é despertado. Então isso é muito bacana. Mesmo que não tivesse sido muito bem recebido pela direção de ensino naquele momento, como foi, a gente está num segundo momento agora, em que 3 dessas atividades entraram em editais de extensão e a gente poderia ter ido por um outro lado, e elas também são atividades que tocam a comunidade, que entram na extensão. Dentro da instituição, dentro do IFRO, nós temos essa autonomia, mesmo alguns pensando que não, mas nós temos essa liberdade sim de produção, de construção, de trabalho em grupo. Lógico que agora é um momento diferente, estamos interligados nessa teia, e esses desafios eles proporcionam assim, um conhecimento, uma construção melhor de como lidar com, no caso, né, com os nossos discentes nessa modalidade que nós estamos. A maleabilidade toda tem que ter para conseguir se integrar, realizar os trabalhos. Isso torna o nosso trabalho mais amplo e é interessante porque a gente vai levar uma outra visão para os alunos também, que é o nosso maior objetivo, que é que isso chegue até os nossos alunos. Mas a gente ainda vê uma estranheza em relação aos nossos pares com esse tipo de ação, que começou a ser melhor compreendido pelo resultado da atividade do primeiro semestre. Eu não esperava ser o terceiro colocado, nem chegar até a semifinal. Mas esse trabalho para mim foi algo que deu a liberdade de me expressar o que eu estava sentindo no momento da pandemia, como eu estava tentando viver. E agora na pandemia eu me descobri bastante, desde a forma de escrever, a cantar, e está sendo algo meio diferente mesmo a vida para mim depois desse trabalho.
de tudo que está acontecendo no mundo. E meio que a brincadeira da fotógrafa em Nova York, meio que eu tentei representar que a pandemia não está apenas no Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. Porque não é aprender no sentido de a gente está ensinando para eles. Não, mas vamos lembrar, a gente está dentro de um instituto tecnológico que carrega uma tradição tecnicista. Pra gente que está acostumado de ter um chefe, de ter um líder, quando você horizontaliza essas funções, até a gente se acostumar com isso também é complicado. A primeira coisa que vem assim na minha cabeça é aprendizado. Não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu me sinto assim muito realizada fazendo o que eu faço. Que é uma troca tão boa, uma troca de energia tão boa. De certa maneira, o papel do professor hoje é o mesmo de antes, que é oferecer uma espécie de um laboratório prévio do que é a vida. E agora, como a nossa relação com o conhecimento mudou, se o professor for acompanhar essa mudança, o estágio que ele tem que promover é de lidar com novidades, de lidar com situações problema, lidar com trabalhos coletivos que são estruturados a partir da contribuição de outras pessoas. Então, cada vez que as reviravoltas do mundo e da vida acontecem, eu meio que percebo que dá para fazer coisas muito legais sendo professor, sendo educador e a partir da área da educação física. Então, um pouco esse sou eu. Fazê-los pensar na autonomia do corpo deles, do movimento, em direção ao mundo e em direção ao mundo do trabalho é algo que me encanta, me fascina bastante. São todas discussões que eu acho que foram ganhando novas cores e possibilidades quando você está lidando e trabalhando com o ensino profissionalizante. E nesse aspecto o IF foi, enfim, vem sendo, né, muito agregador para a minha prática. E eu falo para eles, essa energia de vocês, para mim é muito positiva. Então, né, nesse meu percurso enquanto docente, eu já passei por todas as turmas. E se alguém perguntar qual turma que eu prefiro ser professor. Eu gosto muito mesmo. Ser professor é muito gratificante, Celi. Enquanto docente do Instituto Federal, eu procuro me afastar, é uma luta diária, do papel de professor e me aproximar do papel de educador. O educador, ele tem um papel de intermediar as discussões. E aí, puxando mais uma vez Paulo Freire, se a gente parte da ideia de que ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho, a gente consegue chegar ao início do diálogo, o que é ser. Se vai ser um professor ou se vai ser um educador. Agora, a gente não pode esquecer que esse diálogo ele tem que estar sempre nivelado no sentido de horizontalizado com o corpo discente. Enquanto professor, nós temos a necessidade o tempo inteiro de falar para ser ouvido. A gente começa a inverter essa lógica, inverter a lógica do falar e exercitar a lógica do escutar, a gente consegue construir minimamente bases de um diálogo mais pleno. Ou seja, aquilo que eu pretendo fazer, ele tem que ter um significado não só para mim, tem que ter um significado ampliado para a comunidade que o nosso trabalho pertence. Ou seja, eu estudei no IFRO entre 2016 a 2018, me formei no curso de informática e hoje curso aqui na UXAL, na Universidade Católica de Salvador, música. Então eu fiz a canção, o nome da canção é Para Todos os Santos, uma inspiração, na verdade é uma súplica, uma oração, para que toda e qualquer representação religiosa nos abençoe, para que a gente consiga passar por esse momento de forma mais calma. Ainda que belo amanhã
renasça. Não poderemos encher as praças pra admirar o lindo sol de Oxalá. Ainda que bata a saudade no mar, eu peço calma, Iemanjá, que eu lhe volto a visitar. Ó, Molo, cuide dessas almas que não tiveram sorte e nos ajude a evitar mais mortes, expulsar essa tristeza que está espalhada aqui, essa tristeza que contamina branco, negro, pobre, rico, qualquer um. Por isso eu peço muitas forças para algum, para vencermos essa guerra e poder sorrir. Essa é uma oração que eu faço através do canto, seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo. Essa é uma oração que eu faço através do canto, seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo. E essa é uma oração que eu faço através do canto, seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo. E essa é uma oração que eu faço através do canto, seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo. E assim, que o trabalho de vocês tem uma riqueza muito grande, porque, na verdade, ele confluiu de uma situação específica, né, da passagem do ensino presencial para o ensino online. A proposta, na verdade, acabou surgindo dessa situação toda, mas eu vejo que ela congrega a proposta em si, a maneira como vocês foram conduzindo, ela traz a interdisciplinaridade, traz ensino, pesquisa e extensão juntos, porque ao mesmo tempo que vocês estão desenvolvendo o trabalho didático específico, né, em relação aos alunos, vocês também estão levando os próprios alunos a pesquisar, né, porque traz a proposta de projeto, né, a metodologia de trabalhar com projetos, que envolve pesquisa, né, e tem a extensão, porque eu vejo o Diálogos para a Lei do Cone Sul, o Ler o Filme, e até a Yoga, eu vejo como atividades de extensão, que o IF está oferecendo para a comunidade, são atividades abertas, né, à participação, inclusive da comunidade e extra-comunidade, né, do IF. E
E, além disso tudo, a questão da tecnologia, né, que vocês estão proporcionando, né, a experimentação aos alunos. Então, eu vejo como um trabalho que tem muitos frutos e, assim, ao mesmo tempo que isso é oferecido para os alunos, acontece no próprio grupo, a experiência, né? Essa experiência perpassa vocês também, o próprio grupo, né?